ir para o diálogo ou está à espera que seja o Presidente Chapo a iniciar esse diálogo? Bom, Raul, uma das coisas que eu sempre fiz, em todas as ocasiões que eu sempre tive a oportunidade, das minhas lives, das entrevistas, sempre mostrei uma disponibilidade para o diálogo direto. Contrariamente, por exemplo, com que o presidente da UIR, com o presidente do Conselho Constitucional faz, quando fala do diálogo com Venâncio, coloca sempre num pedestal do enigma. Não, nós estamos abertos para o diálogo com a sociedade civil, não sei, mas a pergunta é direta, quer dizer, qual é o diálogo, qual é a relação ao Venâncio, mas sempre entra na generalidade e torna aquilo uma coisa diluída, não é? Portanto, mas eu sempre falei que não tem problema nenhum de um roteiro de diálogo direto. Você é disponível a tomar a iniciativa de ir para lá ter com ele? Ou nem por isso? Não, nunca tomei nenhuma iniciativa dessas, mas sempre deixei-me aberto. E depois, como tem havido muitas pessoas que vêm como interlocutores, que dizem que são do regime, têm contactos privilegiados, não sei o que, vem falar comigo, toda essa gente sabe que sempre lhes dei garantias de que da minha parte não havia nenhum entrave e que eu estaria disponível para esse tipo de na altura, como Presidente Nussi deu um roteiro de algumas questões que queria ver nesta plataforma de diálogo. Continua com o mesmo roteiro ou está disponível para abrir mão deste roteiro e iniciar um novo diálogo com outras condições com Daniel Chapo? Claro que já a situação muda um pouco, porque eu antes estava fora do país, estava no exílio, então havia, por exemplo, pré-condições que tinham muito a ver com o meu retorno ao país. É lógico que nunca se fez nada por isso, mas eu vim sob conta e risco próprio. Nunca me foi dada nenhuma garantia de que as pré-condições relativamente à minha segurança, à minha situação legal, seria resolvida. Mas eu vim, pus-me aqui disponível. Eu penso que agora estou a ser levado para interrogatórios, tenho processos contra mim, porque nunca ninguém me deu garantia de que esses assuntos seriam resolvidos. Mas, logicamente, que daqueles 20 pontos, certamente que poderiam reduzir para 17 ou 16 pontos, porque algumas pré-condições com a minha situação do exílio iam ser reduzidas. Só tirava 3 ou 4 que têm a ver com as pré-condições por causa da situação do exílio. O resto eu acho que continua a ser muito pertinente. Não estou a ver alteração disso. Quer dizer que vamos supor que haja uma predisposição para o chefe de Estado de haver esse diálogo. Quer dizer que Venâncio assumiria os 17 pontos como o ponto de partida. Sim. Sem isso, não há diálogo. Não. Aquilo é uma proposta, atenção, é uma proposta que eu levo ao diálogo. Agora, chegado ao diálogo, aquela proposta pode modificar, pode aumentar, isso não tem problema. O que eu quero evitar é ir para um diálogo sem saber exatamente o que é que nós vamos discutir. Então, como um contributo para ver clareza do que vai ser levado à mesa do diálogo, aquela é uma proposta que eu levo. Agora, logicamente, que também tenho as minhas linhas vermelhas, linhas verdes em relação à mesma proposta. O Conselho de Estado. Bom, essa é uma pergunta que está em aberto, né? Essa é uma questão que está em aberto, porque eu sei que assumir o Conselho de Estado é constitucional, quer dizer, não é uma questão, a Constituição é que prevê e preconiza isso, não é uma questão de favor de ninguém, não há ninguém que tem que prestar algum favor sobre isso é automático pela própria Constituição, mas logicamente que eu acho que assumiria isso depois de notar, como eu sempre disse, algumas questões que eu acho fundamentais e básicas para o nosso povo, que está a chorar, que está sendo chacinado, que está sendo humilhado, escravizado agora. Eu gostava que houvesse garantias disso para tomar o assento no Conselho de Estado. Os 600 milhões de dólares para os empresários, ou para a recapitalização dos empresários que sofreram com as manifestações. Bom, eu fiz a proposta, levantei essa questão tanto no ofício que tínhamos enviado para o Presidente Nussi, assim como no primeiro decreto que nós emitimos no dia 17 de janeiro. Essa questão está lá. Temos propostas muito concretas de como é que se pode ter esses 600 milhões, mas nós notamos que no programa dos 100 dias já lá vem uma cláusula deste governo que foram, digamos, copiar esta ideia. Portanto, se copiaram a ideia e quiserem implementá-la, não há problema nenhum, nós aplaudimos, porque é isso que a gente quer para o nosso país. Quando é que vou visitar Nampula? Bom,
Bom, Nampula, de fato eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27, portanto nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias, portanto antes do dia 27 de abril nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos, porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são as dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa a manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum, sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar, nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar, isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa as expectativas do próprio povo. Mas aqui a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes, quer dizer, é tudo exatamente a pirâmide virada totalmente ao contrário, né? Em que circunstâncias Venâncio Mondlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante, até que vai acontecer este mês, no dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, estiverem de acordo, que eu acredito que a maioria
dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações que você manifesta agrado. Então eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então vamos também chorar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano. Posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. É uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos convocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental. O engenheiro Venâncio Molhano defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, que acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano, porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele o que foi ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provando que não é por acaso que haja muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo. Em certos momentos históricos essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então eu vi aí um que se diz intelectual que a fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, uma diarreia intelectual jamais vista. Engenheiro, a questão que fica há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isto acontecer efetivamente, o que poderá acontecer? Se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Molhano, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul, uma das questões, por exemplo, tu a ver as perguntas que te fazes, vais convocar manifestação, quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito, teria muito maior orgulho de este impulso que eu dei neste momento, depois a juventude por si só começasse a ter as suas próprias iniciativas, porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também com o tempo fique caduca, que haja pessoas que vejam de uma forma diferente. Então eu penso que quanto a essa matéria eu preferia
em vez de assumir que vou convocar uma manifestação porque fui condenado. Eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Portanto, eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então, isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Aqui acusa o Jair Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Está a sabotar a economia de Moçambique com estas manifestações e pelas pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários da Revimo que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. Assume isso? Não, eu acho que não. Quer dizer, é assim. Duas coisas que aqui é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro. Não existe. Portanto, este vai ser o grande problema que a justiça vai ter, se bem que esse desejo tem, de dizer que os danos ou o vandalismo que ocorreu no dia 29, no dia 24, depois do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, estão inteiramente relacionados com as declarações que o Venâncio fez. Portanto, este vai ser o primeiro desafio para mostrar essa causa e efeito. Porque não adianta só a pessoa alegar. A pessoa tem que produzir prova de que isso aconteceu. Como diz o Custódio Duma, é preciso encontrar, porque a responsabilidade criminal é individual. Então, é preciso encontrar quem cometeu o dano. Quem é a pessoa que destruiu a fábrica? Quem é a pessoa que destruiu a barraca? E depois conseguir fazer uma conexão lógica e de casualidade entre este ato deste indivíduo e aquele que o instigou a fazer. Esse exercício é importante. Isto aqui é básico para saber justiça. Primeiro ponto. Segundo, é preciso perceber que a partir do dia 23, onde começaram a acontecer essas questões, é preciso perceber que existem provas subejantes de elementos da Polícia da República de Moçambique que andavam a arrombar armazéns, andavam a arrombar empreendimentos e ainda convocavam a população para entrar e fazer o saque, como uma estratégia de criar uma ideia no empresariado de que os manifestantes são vândalos, destroem seus bens, e foram eles que levaram estes empresários ou à falência ou a perdas avultadas. Essa era uma estratégia que foi usada, portanto não podemos nos perder disto. E há provas sobre isto, não é? Portanto, é preciso perceber que os objetivos que nós tínhamos com as manifestações estão ditos exatamente nos vídeos. É preciso ir buscar os vídeos, as lives e tentar fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu. E ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém, depois dizer a pessoa para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. O segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos com, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real
que estão a atribuir essas manifestações e fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que de fato ao longo de 50 anos destruíram esta mesma economia. Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. Quer dizer, as pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos nos a manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então, não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecerem de quem que profundamente tem prejudicado este país.